Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e eu espero que vocês tenham tido uma excelente Páscoa e depois da Páscoa eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos voltados para o concurso de auditor fiscal do trabalho na parte de direito do trabalho. Está chegando, já estamos iniciando o mês de abril, a prova é em maio, o tempo é curto e temos que otimizar o nosso estudo para termos um melhor resultado. E hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre o tema muito interessante que sempre gera dúvida para os estudantes de direito do trabalho e para os operadores do direito trabalhista. Vou conversar com vocês hoje sobre equiparação salarial. É isso aí, pessoal. Um tema bem concorrido, bem chatinho para você entender como é que funciona. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações para que continuem sempre recebendo esse conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho. Peço também que vocês dê um like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que elas continuem recebendo a mesma oportunidade que você está tendo. Nós temos sempre que contribuir com os nossos amigos e com os nossos colegas. Pessoal, como eu disse para vocês, o tema hoje é equiparação salarial. Numa prova anterior já caiu questão ligada à equiparação e é um tema que precisa de grande atenção. Primeiro que sempre foi um tema muito importante, haja vista várias questões que já caíram, por exemplo, na prova da OAB, então prova de concurso também é comum, porque o dia a dia da advocacia trabalhista é isso que as bancas examinadoras elas querem. E esse assunto, equiparação salarial, com certa frequência ele para nas mesas do juiz do trabalho. O que funciona e o que é equiparação? Geralmente, aquele reclamante que quer equiparação salarial, ele está ali buscando o mesmo salário do seu modelo, o mesmo salário do paradigma. O modelo é essa expressão que nós usamos, ou utilizamos modelo ou paradigma. É aquela pessoa que nós queremos alcançar aquele salário. Geralmente o reclamante, ele vai alegar para o juiz o que? Ele vai dizer que ele exerce o mesmo cargo, a mesma função, só que ele não recebe o mesmo salário. Então ele está pleiteando no Poder Judiciário que, tendo em vista ele exercer o mesmo cargo e teoricamente as mesmas atividades, ele fará jus ao mesmo salário, à mesma remuneração. Basicamente é isso que ele está falando. Isso é uma parte. A outra parte é a parte processual, a parte do ônus da prova, que cabe ao reclamante demonstrar que a sua alegação é verdade. Tanto como na parte processual do ônus da prova, por exemplo, como também ele vai ter que se atentar aos pré-requisitos para que seja concedido para ele a equiparação salarial. Nós precisamos ficar atentos porque, pessoal, equiparação salarial já era um tema que tinha várias informações ali e vários requisitos. Agora a atenção ela precisa ser maior, porque teve alteração após a reforma trabalhista da Lei 13.467 lá do ano de 2017. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Primeiro, você precisa entender que a própria Constituição da República, lá no artigo 7º, incisos 30 e 31, ela já veda qualquer tipo de discriminação.
Esse é o primeiro ponto que você vai entender, chegando à conclusão que o constituinte originário, ele já informou ali que não cabe distinção de raça, cor, de credo. Esse é o primeiro ponto. Sempre atentos à Carta Política, sempre atentos à Carta Magna, que sempre será a nossa maior regente. A partir daí, pessoal, quando você for estudar equiparação salarial, o primeiro lugar que você vai estudar é no artigo 461 da CLT. Ali é o básico que você precisa saber. Você vai pegar o 461 caput e seus parágrafos e devorar esse artigo, devorar todos esses parágrafos para você conhecer muito bem a letra da lei. Porque a maioria das provas objetivas, ela está buscando ali a letra da lei. Então você precisa gravar muito bem ali, porque nesse tira e coloca de palavras é que a banca do concurso público, ela elimina vários candidatos. Então você já chega lá no artigo 461 e já vai ver lá, caberá equiparação salarial quando existir a identidade de função sobre o mesmo valor para o mesmo empregador no mesmo estabelecimento. Essas 4 frasezinhas é o primeiro ponto, essas 4 expressões são o primeiro ponto que você precisa entender. Quando ele está falando ali identidade de função, ele já está começando a dizer para você o seguinte: é o mesmo cargo, é a mesma função, é a mesma atividade. Para você pedir equiparação, você tem que estar lá. Gerente, analista 2, esse é o primeiro ponto. Aí, se você é gerente, ganha por exemplo, R$3.000, e o outro cara da mesma empresa é um gerente de outro setor e ganha R$6.000, logicamente, depois de nós verificarmos os outros requisitos, é isso que o reclamante está questionando. Pô, eu tenho o mesmo cargo que ele, eu tenho um salário diferente? Por quê? O que está acontecendo? Essa é a primeira função. Segunda parte é a identidade de valor. Tem que ser a mesma atividade, a mesma função, com o mesmo valor, o mesmo grau de responsabilidade, a mesma realização de atividade. Nós vamos ver depois que esse mesmo valor, o que está inserido ali? Aquela qualidade técnica, aquele resultado, a mesma qualidade exercida, o mesmo valor exercido por ambos, paragonada e paradigma. Vocês têm que estar no mesmo patamar. É assim que precisa ter esse raciocínio. Porque às vezes as pessoas elas questionam algumas questões de salário, de equiparação salarial, e nós vamos ver que muitas vezes na prática, o que acontece? Ele está pedindo um determinado valor, mas o outro está há anos-luz. Essa aqui é a verdade. O cara tem mais tempo de empresa, tem mais tempo na função, o trabalho dele, a produtividade dele é 3 vezes mais. E foi isso são esses detalhes que a reforma trabalhista ela veio delimitar. E é lógico, ocorre bastante em muitas empresas que os mesmos colegas de trabalho que têm o igual valor e a mesma função, realmente isso ocorre por algum motivo ou outro que nós não temos como dizer aqui. Muitas vezes tem um salário diferente. E se tem esse salário diferente, essa diferença salarial ela é vedada. Se houver essa diferença salarial, ela tem que ser plenamente justificada com base nos requisitos legais. Da mesma maneira que nós temos que pontuar que nem todo colaborador fará jus à equiparação salarial, nós temos que entender que realmente existem empregadores
que pegam dois colaboradores distintos e colocam salários diferenciados e eles realizam exatamente a mesma coisa. Então temos que ver por os dois lados. Além disso, quando o legislador ele falou no 461, tem que ter equiparação salarial, tem que ser para o mesmo empregador. Eu não posso trabalhar na empresa A e chegar para o meu chefe, para a minha empresa, pedir equiparação com base na empresa B. Isso não existe. Outra coisa, ele ainda se preocupou em colocar mesmo estabelecimento. Para alguns, isso vai ser talvez redundante. Mas tenha certeza que não há redundância nisso. Você pode trabalhar para o mesmo empregador, mas, por exemplo, pode trabalhar em estabelecimentos diferentes, como uma filial, como, por exemplo, já trabalhei em empresas que tinham em todo o Brasil setor jurídico, por exemplo. O mercado de trabalho e o salário, a remuneração, ela no Rio de Janeiro é um, em São Paulo é outro, no Amapá é outro, porque são mercados de trabalhos distintos. Ainda tem esse detalhe. Por isso que ele está falando aqui, mesmo estabelecimento. Então não há redundância nisso. Além disso, pessoal, nós precisamos também, certamente, dar uma olhada lá no parágrafo 1º do artigo 461 da CLT. Para quê? Porque é nesse parágrafo 1º que ele vai destrinchar ali o que é trabalho de igual valor. Foi como eu falei para vocês que nós iríamos conversar. Trabalho de igual valor, ele requer que tenha a mesma produtividade. Não adianta você ter o mesmo cargo na nomenclatura, não adianta você, como eu dei no exemplo, um é gerente, o outro é gerente também. Tudo bem, eles têm as mesmas responsabilidades, as atividades serão as mesmas, as atividades inerentes ao cargo de gerência, logicamente, mas a mesma produtividade. Tem que ter a mesma produtividade. De repente, aquele setor que um é gerente produz 3 vezes mais do que o outro. De repente, seja no cargo de gerente ou num outro cargo, por exemplo, vamos imaginar que aquele cargo, esse colaborador, ele precisa registrar notas fiscais, ele precisa, de repente, contatar clientes. Aí quando vai ver numa planilha, quando vai ver no final do mês, quando vai ver no final do ano, o gerente A, a produtividade dele, ele produz, ele preenche ou ele registra, por exemplo, 1000 notas fiscais por mês, enquanto o outro registra 300 notas fiscais, o B. De repente o gerente A, ele consegue fechar 3 contratos durante o mês. No mesmo mês o outro, o paragonado, ele não consegue fechar nenhum contrato, ou consegue fechar um contrato que seja. São exemplos aqui que eu estou passando para vocês. De repente aquele paradigma A, o que ele pode fazer? Ele evita prejuízos financeiros para a empresa. Sempre sobra um valor X naquele caixa destinado àquele setor. Enquanto o outro, além de não deixar sobrando ali, corre o risco de ficar no débito, corre o risco de ser um setor que gasta muito, gasta muita folha, gasta muito material de expediente. Toda hora ele deixa aqueles funcionários gastarem dinheiro na rua. Não cobra dos funcionários a nota fiscal quando vai almoçar, quando vai viajar. Como é que é o mesmo valor?
O paradigma A entrega 3 vezes mais o financeiro do que o outro. É a mesma produtividade. Isso aí é meritocracia que o legislador alcançou e falou, ó, tem que estar todo mundo no mesmo patamar. É o mesmo grau de produtividade. Se você quer a mesma coisa que ele, você tem que conversar no mesmo patamar. É assim. Além disso, pessoal, ele está falando, ó, mesma perfeição técnica. Eu dei exemplo aqui de um funcionário que um registrava, sei lá, 1000 notas fiscais e o outro 300. A e B, vamos sempre ficar entre o A e o B. Vamos imaginar que nesse exemplo B, ele também registrava por mês 1000 notas fiscais. Ok? Beleza. Só que quando você vai ver no final do mês, essas 1000 notas fiscais estão lançadas erradas no sistema, falta de repente um documento anexo, tem 1000 notas fiscais o B e 1000 notas fiscais registradas o paradigma A. Mas quando você chega no final do mês, o trabalho do A está certinho. Ele juntou naquelas notas fiscais aqueles documentos necessários, ele botou as assinaturas corretas de quem tinha que assinar. Tem muitas vezes documentos que são obrigatórios a assinatura de um gerente, de um diretor, às vezes de 2 diretores, principalmente quando nós falamos de dinheiro, adiantamento de dinheiro, pagamento de alguma coisa. Tem empresa que exige às vezes assinatura de 2 diretores, em determinadas situações, é lógico. Aí quando vai ver aquelas 1000 notas fiscais registradas no sistema pelo B, está cheio de falha. Aí uma outra pessoa vai ter que consertar. Às vezes o outro superior vai ter que consertar, ou então ele vai ter que incumbir uma outra pessoa para consertar. Quando vai ver, não consegue consertar, manda a nota fiscal errada, às vezes cobra errado o cliente. Olha quanto problema que está gerando ali. É a mesma perfeição técnica? É claro que não. Então foi como eu disse, você tem que estar sempre no mesmo patamar de quem que você está querendo ficar igual, receber igual, cara. Até porque seria injusto. É injusto com aquela pessoa que oferece mais, é injusto com aquela pessoa que produz mais, que dá mais resultados, receber a mesma coisa que uma pessoa que não oferece metade daquilo ali. Aí, como qualquer pessoa, como qualquer funcionário, ele vai olhar e vai falar, olha só, eu entrego 3 vezes mais que esse cara ganha a mesma coisa que eu, leva mau número, eu vou procurar outro lugar. Vou ser mais produtivo para o outro, aí vai gerar muito mais prejuízo para a empresa, que vai perder um excepcional funcionário, vai ter que provavelmente, ou ir no mercado, contratar um funcionário para ter que aprender tudo de novo, ou mesmo que seja um funcionário aproveitado da empresa, quando ele subir, ele também ainda vai ter que aprender. Olha o tempo desperdiçado aí. É assim, o empresário, ele pensa dessa forma. Até porque o empresário, ele tem o poder diretivo ali. Ele tem o poder diretivo para avaliar quem que está direcionando a empresa da melhor forma. Além disso, pessoal, 2 detalhes importantes ali. O legislador, após a reforma trabalhista de 2017, ele colocou mais 2 requisitos ligados a período, ligados a anos. Você tem que ter mesma produtividade, mesma perfeição técnica, e você só vai pedir equiparação salarial contanto que aquele paradigma, contanto que aquele modelo não trabalhe na empresa há mais de 4 anos. Se o cara está trabalhando, se aquela funcionária ou aquele funcionário está trabalhando há 8 anos na empresa, você tem metade, você está ali há 3 anos, você vai pedir equiparação salarial com o cara que está há 8 anos na empresa, você está há 2, 3 anos? É o que ele está falando ali, ó. Primeiro requisito de periodicidade,
para que haja o pedido de equiparação salarial, tem que ser diferença na empresa de até 4 anos e na função de até 2 anos. Você não vai conseguir equiparação salarial se você está 2 anos na função e o cara está 5. Poderia falar até 3 aqui. A lei é clara. 2 anos de função. Na mesma função, melhor dizendo. Então, esses são os principais requisitos de equiparação salarial. Outra coisa, pessoal, que vocês precisam entender é o seguinte: quando nós conversamos sobre equiparação salarial, não custa nada, já que nós estamos fazendo prova de concurso, olhar para o TST, olhar para a jurisprudência. A gente não sabe como é que o examinador ele vai perguntar. Ele pode perguntar com base na jurisprudência. Aí você já sabe que ou ele está falando de TST ou no máximo STF, dependendo da situação. Não creio que você precise ficar estudando muito as decisões dos TRTs. Ele está mais preocupado ali com o TST. Então, quando nós conversamos sobre equiparação salarial, nós vamos para aquela súmula clássica do TST, súmula 6 do TST. Vários itens ali que você vai bater, estudar, ler, reler, ler, reler, ler e reler. É onde estão preenchidos ali os principais requisitos para equiparação salarial. Teve alguma alteração, porque já era uma súmula antiga, estava ali desde antes da reforma trabalhista. Em alguns aspectos nós ainda utilizamos a súmula 6 do TST. Outros assuntos ali, outros itens já caíram após a reforma da Lei 13.467 do ano de 2017. Mas ainda precisa estudar a súmula 6 do TST. Além da súmula 6, pessoal, dá uma olhada também na OJ 297 do TST. Por quê, pessoal? Nós estamos fazendo concurso para um órgão público. E essa súmula aqui, ela está deixando, a OJ, ela está deixando claro para você que não cabe equiparação salarial quando a gente está falando de cargo público. Por quê? Porque o artigo 37 da Constituição da República, ela fala: você só vai entrar aqui na minha casa do órgão público para receber, para exercer este cargo e receber esta remuneração com base em concurso público. Imagina, um cara de um órgão público, uma pessoa de um órgão público, fez o concurso lá, respeitado as regras, o edital faz regra entre as partes, aquela remuneração. A gente sabe que muitas vezes remuneração de agente público, de cargo público, é só por lei. E cada órgão público terá a sua remuneração e a sua lei para alteração no seu momento. Aí a pessoa pede equiparação ao cargo lá do outro órgão. Deveria ter feito concurso com base no artigo 37. Então o 297 ele está deixando claro que não vai caber equiparação salarial por vedação do artigo 37, para que não se viole, para que não se fraude a regra do concurso público. Além disso, pessoal, vamos continuar aqui. Se nós estamos falando de equiparação salarial, temos que entender também que existem algumas exceções. Exceção essa, por exemplo, o seguinte: se naquela empresa, se em determinada empresa existe plano de cargos e salários que foi criado com base no regimento interno da empresa, tudo declarado ali, tudo preenchido, cargo tal, salário tal, só irá alcançar o outro cargo a partir de determinados requisitos, ou de periodicidade, ou de produtividade,
ou de qualquer outra coisa, que está tudo ali descrito e discriminado, seja pelo regimento interno da empresa, ou através de uma norma coletiva, já está tudo determinado ali, com base na convenção coletiva, nesses casos não haverá equiparação salarial, como prevê o próprio artigo 461 da CLT lá no seu parágrafo 2º. Ainda digo mais, para você que está fazendo concurso público, ainda fica atento que o final do parágrafo ainda diz o seguinte: não precisa registrar no órgão público. E às vezes você sabe como é que é concurso público, ele pode falar tudo certinho e no final diz assim, devendo registrar no órgão público. Não, está errado, estaria errada essa questão. Então fica atento nesses detalhes para você não ser pego de bobeira ali. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse tema. Se você gostou, dê um like, compartilhe esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.